Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Que Deus vos abençoe. Um feliz Dia das Mães a todas as mães cristãs dessa mensagem revelada. O irmão Brana disse que a mãe, ela é uma mulher, ela é algo formidável. Ela é a portadora da vida. Ela é a portadora da vida. Maria foi a portadora da vida do Filho de Deus. Olha que privilégio. Se existem homens, pregadores, diácono, pessoas que estão à frente de um trabalho, lembre-se que primeiramente Deus, sem a sua mãe, você não estaria aqui. Amém? Então, um feliz Dia das Mães a todas as mães. E quero entrar nas escrituras um pouco com os irmãos, ou para que os irmãos possam estudar futuramente, né? A hora que tiver com a gravação em suas mãos. Então eu já quero entrar em Mateus, capítulo 4, versículo 3. Está escrito: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Pai. Obrigado pela palavra do Senhor. Peço, Pai, encarecidamente que perdoe minhas fraquezas nesse momento, Pai. Fortaleça-me com a tua palavra, Pai. Que o inimigo possa sair de perto de seus filhos nesse momento, ó Deus. Que possa a palavra do Senhor, ó Pai, permanecer, ó Deus. Peço que essa palavra chegue aos ouvidos de seus filhos. Que eles possam entender um pouco mais de Ti, ó Deus. Pai Santo, eu peço no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, amados, vocês observam que Satanás, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Até naquele momento ele não sabia. Ele estava fazendo um teste e perguntando se tu és. Porque Satanás, desde o princípio, quando foi dito que colocaria, Deus disse, colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Satanás sabia que o Filho de Deus viria. Satanás sabia que existiria uma semente, um filho libertador. E o trabalho dele seria acabar com esse filho, para que a palavra não se cumprisse. E se você analisar, muitos chamados cristãos hoje, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Agora, você imagina da onde veio esse estudo? Dizem que foi o profeta que disse que Jesus é o próprio Pai. E se Jesus é o próprio Pai, Jesus gerou a Ele mesmo. Na mentalidade dessas pessoas. Mas aqui o próprio Satanás está dizendo, se tu és o Filho de Deus. Será que essas pessoas têm que aprender com Satanás? Os filhos de Deus aprendem com Deus. Os filhos de Deus aprendem com Deus. Mas o inimigo sabia que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e não quer que esse aprendizado chegue na mente, no entendimento daqueles que se dizem cristãos. Então ele diz para Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse a ele, ele, porém, respondendo, disse, está escrito,
É atrás disso que a gente tem que ficar. É atrás disso que o cristão verdadeiro, o cristão genuíno tem que ficar. Atrás da palavra. Está escrito. Então, quando alguém vem debater com você, você diz: está escrito. Jesus é seu próprio Pai, mas está escrito nas mensagens que não é. Gente, nas mensagens estão escrito. Tem essas escrituras, essas passagens, onde o profeta diz que Jesus não é seu próprio Pai. E as pessoas continuam se alimentando disso, afirmando que Jesus é Deus mesmo. Porque eles não entendem o linguajar de Jesus. É por isso que Jesus disse para aqueles homens lá, para os judeus, para aqueles que não criam nele. Jesus diz: por que vocês estão querendo me matar? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Vocês estão querendo fazer isso comigo porque vocês não entendem a minha linguagem. Então, quando o irmão Brana dizia assim, ó, Jesus é Deus, os filhos de Deus hoje, eles entendem a linguagem do profeta. Mesmo que o profeta dizendo que Jesus é Deus, horas ele dizia que Jesus era o Filho de Deus, mas só que nós, pelo Espírito Santo da palavra, sabemos que Jesus não é seu próprio Pai. Tanto que o inimigo sabia disso. Então Jesus disse que nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o homem espiritual, ele se alimenta da palavra que sai da boca de Deus. Mas como que você vai saber que é Deus que está falando? Por meio da revelação da palavra. Por meio da revelação. A palavra diz: testai tudo, provai tudo. Então os filhos de Deus, eles têm uma facilidade para provar essas coisas. Observa que são duas igrejas. Uma é livre, uma é da escrava e a outra é da livre. Uma é a verdadeira igreja e outra é a falsa igreja. Como que você sabe a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa? Através da perseguição. Quando você vê uma igreja perseguindo a outra, aí você pode parar e analisar que Deus não está ali. Porque quem que perseguia era Esaú, perseguia Isaac. Quem perseguia Moisés era aquela semente, a falsa igreja, que o perseguia ali. Balaão perseguia Moisés. Observe que há sempre um paralelo. Mas o inimigo não é vantagem para ele fazer com que você entenda que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai tentar ocultar isso da sua mente. Por isso que a gente está correndo um pouco as escrituras. Tentei fazer um pouco isso ontem, mas eu achei melhor dar continuidade nisso para ajudar alguns irmãos. Amém? Então vamos correr mais um pouco aqui. Em Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Daqui abaixo, porque está escrito. Você observa que Jesus tinha falado para Satanás que está escrito. Agora Satanás está usando a escritura contra Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Então você vê como que o inimigo conhece as escrituras. Ele não tem a revelação.
Mas ele conhece, ele sabe onde está escrita, onde estão escritos os deveres, obrigação da igreja, o que Deus tem para cada um de seus filhos. Satanás sabe onde está escrito. Ele está dizendo para Jesus, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vocês observam que Satanás estava tentando fazer com que Jesus se suicidasse. Estava tentando mostrar para Jesus, prova para mim que você é o Filho de Deus. Joga daqui para baixo, quero ver se você é ele mesmo. Que Deus vai enviar anjos para te salvar. Se Jesus fizesse isso, Deus não iria fazer nada. Porque Jesus estava sendo um filho desobediente. Aí Jesus respondeu para ele. Também, disse-lhe Jesus, também está escrito. Você vê que Satanás usou as escrituras e Jesus usou as escrituras para combater ele. Então é isso que você tem que fazer no dia a dia. Aí vem uma pessoa debater com você, você diz, é um irmão. Não é um irmão. Não é um irmão. É Satanás novamente debatendo com você. Ah, mas está escrito assim nas mensagens, irmão. Mas está escrito dessa forma. Aí você vai dizer para essa pessoa, também está escrito. É isso que Jesus usou aqui. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você observa que as escrituras têm que estar alinhadas. Por mais que o inimigo tenta torcer, ele estava tentando fazer com Jesus o que ele fez com Eva. Estava tentando fazer a mesma coisa, mas só que Jesus, ali estava Deus no corpo de carne. Ali estava um filho obediente. Então, por mais que Satanás tenta torcer a mensagem hoje para você, você é um filho obediente. Você vai esperar em Deus. Quando alguém faz uma pergunta, você não precisa responder na hora. Espera um pouquinho que Deus não está com pressa. A resposta chegará. Então, da mesma forma que Jesus combateu o inimigo com a mensagem, com os versículos da Bíblia, você tem que usar a palavra para combater a palavra de novo. Porque vai vir uma palavra torta e você vai estar com a palavra de Deus alinhada pela revelação. Em Mateus capítulo 26, versículo 63. Jesus, porém, guardava o silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo. Que Cristo é esse, hein? Que ele está perguntando. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso é para clarear a mente de irmãos da mensagem, para que eles possam entender que até os sumos sacerdotes batiam de frente e eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Não sabiam. Na verdade, eles não sabiam. Mas eles queriam saber se Jesus era o Filho de Deus. Então, se nas Escrituras está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, permaneça com ela. Permaneça com a palavra. Mesmo quando você vê o profeta dizendo assim, ó, Jesus era Deus. Não questione, porque ele sabia do que ele estava falando. Esse mesmo Deus que revelou a palavra ao profeta, é esse mesmo Deus que está aqui para esclarecer isso para você. Você observa que essas pessoas estavam afoitas.
querendo saber. Hoje em dia as pessoas elas estão querendo saber. Mas não basta você apenas querer saber. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa crer. Uma coisa é você saber, outra coisa é você crer. São duas coisas diferentes. Então eles queriam saber se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles queriam, eles estavam conjurando, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu é o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus, tu o disseste. Jesus estava falando, vocês já estão afirmando isso. Porque antes eles estavam dizendo que Deus não tinha filho, que só existia um Deus, porque as Escrituras dizem que só existe um Deus. Mas o que eles não sabiam é que esse Deus único, esse Deus que preenche os céus e a terra, o que eles não sabiam é que esse Deus gerou um filho. Então, quando eles questionaram, Jesus disse, tu o disseste. E digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Isso foi um tapa na cara dos fariseus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Eles acharam que Jesus estava blasfemando da palavra, que era impossível Jesus ser um filho de Deus. Agora, eles não é que eles queriam saber se Jesus era o filho de Deus. Eles queriam pegar Jesus numa armadilha, porque eles não tinham doutrina para sustentar isso, para poder levar Jesus ao julgamento, para que ele pudesse ser crucificado. Então é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão crucificando a palavra. Por isso que o William Branham pregou a mensagem titulada Eu acuso esta geração por outra vez ter crucificado o Filho de Deus. Eles estão crucificando de novo. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram os pais deles. Eles não podem permanecer com o que está escrito. Até os espíritos imundos sabiam. Mateus 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Gente, até os espíritos imundos sabiam, perceberam, reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Agora, eu me pergunto, o que está acontecendo com as pessoas hoje que dizem estar seguindo essa mensagem? O que está acontecendo com essas pessoas? Que quando você chega, você testemunha para elas que Jesus é o Filho de Deus, elas viram a cara. Fecham até a porta do tabernáculo para você não entrar ali. Eles chegam a afirmar que você está pregando dois deuses. É o mesmo espírito que estava naqueles perseguidores. O mesmo espírito. Lucas capítulo 4, versículo 3. Está escrito: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus,
diz a esta pedra que se transforme em pão. Ele queria saber. Mas essa afirmação do diabo aqui para Jesus, essa pergunta aqui, não é a mesma pergunta que os fariseus fizeram. Os fariseus não sabiam, mas o diabo sabia. O diabo estava à frente deles. Porque o diabo queria saber se ele era o filho de Deus, porque o diabo sabia. E os fariseus não sabiam, porque eles criam, até hoje a crença deles é que Deus é único e Deus não tem filho. Aí você vê um ser das trevas falando, reconhecendo, sabendo que Deus tem um filho, mas ele não sabia se esse filho era Jesus. Por isso que ele estava fazendo essa pergunta. Por isso ele estava fazendo essa pergunta. Então, amados, permaneça com a mensagem. A mensagem que diz que Deus não tem filho, porque isso é o que eles estão pregando, que Deus não tem filho. Quando você diz que Jesus é o próprio Pai, você está dizendo, Deus não tem filho. Observe que o conhecimento deles está bem abaixo do conhecimento do inimigo. Deus, ele é maravilhoso. Deus não deixa seus filhos enganados. Eu ainda vou ler para vocês aqui Lucas, deixa eu ver aqui, capítulo 4, versículo 9. Vamos ver o que está escrito aqui. Elevou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, olha onde o inimigo levou ele, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Esse é o testemunho, essa é a conversa que Satanás estava tendo com ele. Lança-te daqui para baixo se você é o Filho de Deus. Porque ele queria saber. E hoje as pessoas que se dizem cristãs, elas não querem saber. Elas querem ficar com o pensamento dele mesmo. Vamos permanecer com a palavra. Em João, capítulo 1, versículo 49. Olha os cristãos do dia. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa é a revelação dos filhos de Deus. Essa é a revelação que eles tiveram lá. Porque Jesus vai voltar como rei para Israel. Se observa a revelação além do tempo que Natanael já teve ali. Jesus ainda não está coroado como rei. Mas para Israel ele virá como rei. Ele respondeu e disse-lhe, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Observa que a verdadeira igreja, os verdadeiros filhos de Deus, eles têm esse entendimento. Natanael já teve o entendimento para o tempo dele. Porque quando Jesus retornar aos judeus, vai retornar como rei,
É depois que os gentios, depois que nós o coroarmos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele vai se apresentar a Israel. Está dando para captar um pouco isso? Mas nós, a igreja, a noiva de Cristo nesse tempo final, nós estamos entendendo o final da história. O último trajeto, não só do arrebatamento, mas nós já sabemos como ele vai voltar para Israel. Da mesma forma que Natanael teve entendimento futuro. Deus está aqui para ampliar o seu entendimento, para ampliar a sua capacidade de segui-lo. Mas para isso você precisa da revelação da palavra. Você tem que continuar crendo nele, sabendo que Deus gerou um filho. Em João capítulo 11, versículo 27. E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir, que havia de vir ao mundo. Gente, se as Escrituras estão deixando você com a mente aberta sobre quem é Jesus, eu não estou dizendo para o cristão revelado da mensagem. Eu estou dizendo para o cristão que não tem uma mente aberta para isso ainda. Eu espero que esse pequeno estudo que estamos tendo aqui possa ajudar as pessoas a entender essa diferença que tem. Saber que Deus gerou um filho. E esse filho, ele não passou a existir quando ele andou aqui na terra. Ele passou a existir lá na eternidade com o Pai. Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós, hoje, os filhos de Deus, a igreja eleita, o cristão revelado, ele sabe que Jesus ele estava com o Pai. E estar com o Pai não significa que ele era um com o Pai. Era o Pai e o Filho que ele gerou. E esse Filho se fez carne e caminhou no nosso meio. E até os demônios sabiam que ele era o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus Altíssimo. E as pessoas hoje elas estão em piores condições do que os espíritos malignos. Deixa Deus guiar você. Deixa Deus mostrar para você o próximo passo. Agora vamos ver o que o profeta tem dito sobre isso. Na mensagem, possuindo a porta dos inimigos, as portas do inimigo. O mensageiro disse: quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo de João, ele se tornou o Messias ungido. Agora, recordem, ele era o Filho de Deus quando ele nasceu. Você tem um profeta que está dizendo para você agora que Jesus era o Filho de Deus quando ele nasceu. Não sei de onde esses seguidores da mensagem acharam brecha, colocaram palavras na boca do profeta que ele não disse. Ele era o Filho de Deus quando ele nasceu. Ele era o Filho de Deus, nascido da Virgem. Ele precisou de uma mãe. Hoje é o Dia das Mães. Ele precisou de uma mãe, de uma mulher, de um ventre para que a vida, o Filho de Deus se manifestasse no nosso meio. Olha o valor que tem uma mulher. Olha o valor que tem uma mãe. A mulher é um ser magnífico, uma bênção de Deus.
Ele era o Filho de Deus, nascido da Virgem. Mas quando ele se torna o Messias, isto é quando o Espírito Santo vem sobre ele. Porque Messias significa o ungido. Veja, ele foi ungido quando o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? Dá para ver essa diferença. Dá para ver por que Jesus era Deus. Porque o Espírito estava nele. O Espírito de Deus estava nele. Mensagem, o testemunho de William Branham. Ele testemunhou. Ele disse: irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres. Temos que morrer. Mas o Espírito de Deus, que está entre nós, é o mesmo Deus que se encontrou com Moisés no deserto. Estava em Jesus Cristo na terra. Porque a vida disto prova que é o mesmo Espírito. Então você observa que era o mesmo Espírito que estava com Moisés, que encontrou com Moisés, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. Está entendendo? O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. Porque a vida disto prova que é isto mesmo. É o mesmo Espírito. E o que está acontecendo? Ele diz, está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. Como simplesmente não dá. Não há lugar para parar. É o mesmo Espírito. Ele está aqui, o irmão Branham está dizendo, para fazer a mesma coisa. O Espírito, ele ungiu Jesus de Nazaré. Ele ungiu o Filho. Ele está aqui para fazer a mesma coisa com os outros filhos. Mas como que o Espírito vai fazer a mesma coisa em você, se você acha que o Espírito é o mesmo Deus? Na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seu lugar. O profeta diz, o homem, o corpo, não era a deidade. Mas a deidade estava no corpo, está falando de Jesus. O homem, o corpo, não era a deidade. O que é a deidade? A deidade é Deus mesmo. Então vou facilitar um pouquinho seu entendimento. O homem, o corpo, não era Deus. Mas Deus estava no corpo. Deus estava no corpo. Mensagem, Cristo identificado de todas as eras. Agora, notem agora, Deus. Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses. Esses eram os profetas. Agora, não o próprio homem que era Deus. Não mais que o corpo de Jesus Cristo era Deus. Vou repetir aqui para você entender melhor. Não mais que o corpo de Jesus Cristo era Deus. O corpo de Jesus Cristo era Deus. O corpo de Jesus Cristo era Deus. Ele era um homem. E Deus estava velado atrás dele. Deus estava velado atrás dele. Era um homem. E Deus estava naquele homem. E Deus precisou sair daquele homem.
Deus precisou deixar. Você sabe disso. Você sabe que Deus teve que deixar Jesus. Porque Jesus precisava morrer como um homem. Porque Deus não morre. Não se pode matar a Deus. Você crê nisso? Eu creio que não se pode matar a Deus. Mas quando você faz de Jesus seu próprio pai, você está chamando Jesus de mentiroso. Quando ele mesmo deu testemunho. Na mensagem A Deidade ou a Divindade Explicada, o irmão Brana diz para tirar dúvida das pessoas. Ele disse: muitas pessoas que escutam isso diriam: o irmão Brana é unicista. Eu não sou. Eu penso que ambos estão errados. Quem que estão errados? Ele diz: unidade e trindade. Não para ser diferente, mas sempre ao meio da estrada. O profeta não estava nem com um nem com o outro. Porque um achava que Jesus era seu próprio pai, outro achava que são três pessoas. William Branham disse: eu não estou nem com um nem com o outro. Eu estou no meio da estrada. Ele sempre defendeu esse lado de que Jesus não é seu próprio pai. Essas coisas tinham que chegar um dia na igreja. E o momento tem chegado. A palavra tem chegado. Os eleitos têm ouvido e têm colocado isso em prática. E agora eles estão tomando um rumo na palavra. Eles estão permanecendo com ela. Vai chegar um momento que você vai estar como William Branham estava. Ele disse: eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu permanecerei no meio do caminho. Permaneça você no meio do caminho. As pessoas acham que o Espírito que estava em Jesus era só o Espírito Santo porque ele era Deus. Mas William Branham diz que o Espírito Santo precisou sair de Jesus. E agora? Se o Espírito Santo saiu de Jesus, com qual espírito ele foi até a cruz? Jesus, ele tinha o Espírito dele e mais o Espírito Santo, que desceu nele no Jordão. Se Jesus não fosse Espírito de Deus, se ele fosse Deus, por que que o Espírito Santo precisou descer nele? Não precisaria. Na mensagem A Manifestação dos Filhos de Deus, William Branham disse: no jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Vou facilitar para você. No jardim do Getsêmani, o Espírito Santo o deixou. Deus o deixou. Você sabe, ele tinha que morrer como pecador. Ele morreu um pecador, você sabia disso. Você sabe disso. Não os pecados dele, mas os meus e os seus. Então Deus deixou ele no jardim. Do jardim até o Calvário ele foi sozinho, sem Deus. O Espírito tinha o deixado para que ele pudesse morrer. Porque Deus não morre. Para encerrar, amados, na mensagem Ao Nascer do Sol, ele disse: quando Deus olhou para baixo no corpo, o Espírito o deixou no jardim do Getsêmani. Agora está explicando melhor para você. Onde nós lemos anteriormente, estava dizendo que a unção o deixou. Agora aqui está dizendo para você que o Espírito o deixou no jardim do Getsêmani. Deus teve que deixar seu filho no jardim do Getsêmani.
Ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse era Deus. Deus ungiu aquela carne, a qual era a carne humana. Ele não tinha. Se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. Não se pode matar a Deus. Amém, amados? Não se pode matar a Deus. Mas alguém morreu por você. Tenha isso em mente. O plano de Deus precisava ser cumprido. A palavra tinha que comprar você de volta. O pecado entrou através da via sexual no Jardim do Éden. Deus tinha que enviar um homem que não fosse através da via sexual para redimir aquele que veio. Está entendendo? Aqueles que vieram através da via sexual, Deus teve que enviar um homem que não fosse através da via sexual para redimir aqueles que veio através do pecado. Então, uma vez que esse sacrifício já foi feito, todo o pecado que estava sobre o cristão já não existe mais. Deus olha para você através do sangue e vê a pureza, vê a limpeza da palavra através de você. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus dê um domingo de Dia das Mães abençoado. Não só as mães, mas a todas as mães que trouxeram filhos à vida. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.